perto da minha casa, tinha um pintor lá que ele pintava na frente da casa dele. Eu tinha meus 9 anos de idade nessa época e ali morando no Juruna nós não tínhamos muita coisa para fazer. E aí eu ia para lá para a oficina daquele cara, passava o dia todo lá e pedia para mim ajudar ele. Como eu era muito pequeno, ele dizia que não podia e tal, pela questão de lei trabalhista e tal, a questão de tinta. Mas aí com 10 anos ele me recrutou. Ele pegou um serviço muito difícil lá na época, Kombi, levava muita massa e não tinha ninguém que ajudasse ele, me recrutou. E daí eu comecei a me apaixonar por carro a partir desse momento. Então eu ia ajudar ele a lavar peça quando não tinha pintura, eu ficava ajudando, lavando peça. Só que o seguinte, ele se travava, porque eu fui muito perguntador, eu queria além daquilo que era trocar de peça, eu queria além disso. Eu não queria só trocar peça, eu olhava ali mesmo, ainda muito novo, que trocar peça era muito fácil, você comprar uma peça e tirar aquela velha e colocar outra. Eu queria entender o princípio de funcionamento daquilo, porque aquilo estava no motor. Tu precisa ir para uma escola, eu sei que isso quebra, eu sei analisar, mas eu não sei te dizer como é que isso funciona aqui. O mecânico, muito antigo assim, era muito pelo ouvido, né? Que o cara dizia, na minha época, dizia assim, eu sou mecânico de ouvido e de troca de peça. Não tinha a parte teórica da coisa, e eu queria ir mais a fundo. Então foi aí que eu me despertei, lá no começo, lá com meus 10 anos, vendo aquele mecânico trabalhar. Eu ainda tinha a história do mecânico sujo. Quando eu ajudava ele lá, eu lamuzava toda a minha roupa, porque eu queria chegar. Exatamente, eu queria chegar lá na minha casa, sujo, eu queria entrar, eu tinha o maior prazer de entrar na rua de casa com a roupa suja de graxa, com a calça suja de graxa, a camisa, para mim era o máximo. Quando as meninas me olhavam assim, para mim era isso, né? Hoje o retrato é totalmente outro. E com 28 anos eu decidi que eu queria ser dono do meu próprio negócio, não tinha nenhuma chave. E como é que eu comecei? Na fé e na coragem, sem um embasamento na área de gestão. Não, eu sou mecânico e vou botar uma oficina na frente da minha casa e vou dar preço. Comprei, na época existia aquele catálogo Hermes, que a gente comprava, tinha produtos aí naquele catálogo, comprei um jogo de chave, aquele jogo de chave que vinha tudo enroladinho azul. E aquela foi a minha primeira ferramenta, foi ali que eu comecei a minha trajetória como carreira solo dentro de oficina. Entrei e saí de Alto Centro e entrei na minha casa, no pátio de casa, e lá eu comecei a minha oficina como proprietário. Eu coloquei a minha cadeira no pátio de casa, coloquei uma placa, mecânico, mecânica geral. E aí, sentado lá, chegou meu primeiro Chevette, foi o meu primeiro motor que eu fiz fora de concessionária, um Chevetinho. É aquilo, a gente aprende a ganhar dinheiro, mas a gente não aprende como que tu vai fazer a gestão desse dinheiro. É tipo assim, eu comprava peça e aquela impressa eu aplicava no carro do cliente e eu acabava usando dinheiro de peça, misturando com dinheiro de serviço e fazer uma mistura que ao longo dessa minha trajetória, com muito conhecimento técnico, mas nem um conhecimento de gestão. Era aí que foi ao longo desse tempo toda a minha dificuldade. Era trabalhar muito na área técnica, mas não ter nada de gestão. Eu queria ser mecânico e também queria ser o administrador da empresa. Então há uma dificuldade muito grande. Você pode ter muito conhecimento técnico, mas se você não ter gestão do negócio, você não cresce nessa área. Você se limita, fica muito limitado mesmo. Você fica bom numa área, mas péssimo numa outra área. Eu tinha muita informação técnica na área da mecânica, eu tenho muita informação técnica, mas eu não tinha nada de informação de negócio. Mas quando você abre a tua mente para enxergar a questão administrativa, a questão de gestão, te abre uma outra visão do negócio, te abre uma visão de expansão, de melhoria, de crescimento. A coisa não entrava na minha cabeça. Até que ele mandou para mim o link da Mechanical One, que era para me inscrever lá e tal, e assistir. No princípio eu fiquei assim meio sem muita vontade de entrar, porque sabe como é, a gente que tem um pouco de dificuldade com tecnologia, a gente vai achando que a gente tem, na verdade, aquela falta de disponibilidade de você tirar um tempo para você acessar, para você se dispor, para você ir. Cara, isso assim, então a Mechanical One
realmente, meu irmão, ela tem sido o meu suporte aqui. Ela tem sido aquele consultor que vem, que me dá todo dia ali nos links dele, nas aulas ao vivo, ou através do curso, aquilo que eu preciso. É como se eu tivesse um consultor direto aqui dentro da minha oficina, me ajudando a fazer a gestão do meu negócio.